bastante traumática. Como vocês sabem, eu sou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali no Maracanã, e os alunos, os meus alunos, as minhas alunas, em pânico, porque não sabiam como chegariam em casa. E as pessoas poderiam pensar, mas não foi na Penha, não foi longe do Maracanã? Gabi, as aulas terminaram mais cedo, a estação do Maracanã lotada, houve tiroteio dentro da estação, Gabi. Tiroteio dentro da estação do Maracanã, uma estação com estudantes saindo da UERJ tentando chegar em casa. É uma situação absolutamente anômala e o mais importante, eu acho que a pergunta básica que todos nós fazemos. Hoje é dia 31 de outubro. Por acaso o Comando Vermelho hoje não se encontra nas mesmas áreas onde se encontrava no dia 27 de outubro? Depois de aproximadamente 120 mortes, por acaso o território controlado de maneira absurda pelo Comando Vermelho foi reduzido 1 metro quadrado sequer, Gabi? A resposta nós todos sabemos. Não foi, né? Não foi. Mas e o que o senhor achou desse encontro? A gente está aqui tentando avaliar, né, Chico, Gabi, desde mais cedo, essa história de que o bolsonarismo, esses governadores reunidos aí, começa a prescindir, ou seja, não precisa mais do Jair, porque hoje eles já introjetam o discurso extremista sem precisar da figura do... Você vê que ninguém citou Jair. Não citou. Jair Bolsonaro. Então eles citam a morte, citam a matança, né? A arminha que o Bolsonaro lançou em 2018 agora virou o fuzil na cabeça e a degola. Então eles deram um passo adiante, sem precisar do Bolsonaro. Então eu queria a sua avaliação sobre esta reunião, apesar de que, como disse a Gabi aqui, os que aparecem nessa reunião é gente com pouca... é uma turma com pouco voto, por enquanto. Mas eles estão na disputa para ver. Será que essa matança vai permitir que um de nós, deles, né, seja o candidato? Não tem nada, né, Rodrigo? Para quem não tem nada, eles querem se agarrar em alguma coisa. A sua avaliação sobre isso e se vem aí ou se já está consolidado uma espécie de bolsonarismo, de extremismo sem Jair Bolsonaro, professor? Eu acho que é ainda pior, Rodrigo. Algo que eu acho que é mais ou menos um ano atrás, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a falar isso no Brasil, se não a primeira, e foi aqui no ICL. O Bolsonaro será substituído em 2026 por Bukele. Isto é, Jair Bolsonaro será eclipsado pelo nome Najib Bukele. Eu venho dizendo isso, verdade, eu já falei com você, Gabi, Sim, eu venho dizendo isso há pelo menos um ano. O nome Najib Bukele será o nome decisivo para a discussão da segurança pública no Brasil em 2026. A disputa não mais se dará pelo espólio do Bolsonaro. A disputa se dará por colar a imagem a Najib Bukele. O que significa isso? Significa que a matança que nós assistimos no dia 28 de outubro é apenas um primeiro passo. Porque o passo real da buquelização da segurança pública implica uma militarização da segurança pública, implica uma militarização do cotidiano. Qual é o problema de encarar segurança pública como guerra? É que a lógica da guerra, e por isso as Forças Armadas não estão preparadas para exercer o papel da segurança pública, porque a lógica da guerra, legitimamente na lógica da guerra, é a eliminação do inimigo. Em termos técnicos, Rodrigo, as Forças Armadas neutralizam o inimigo, isto é, o assassinam. Chico e Gabi, vocês se deram conta do que disse o Cláudio Castro na primeira entrevista que ele deu após a operação? Ele disse: neutralizamos mais de 60 inimigos. Vocês escutaram isso? Sim, sim. Ele usou o verbo ele usou o verbo neutralizar. Sim. O verbo neutralizar não é um verbo adequado para a tarefa da segurança pública. Segurança pública protege o cidadão. Segurança pública evita furtos. Segurança pública não permite que assaltos ocorram. Neutralizar é a tarefa das Forças Armadas numa guerra. Só que nesta guerra, como sempre, é a guerra de um lado contra o povo. Sempre é a guerra contra os mais vulneráveis, os mais desfavorecidos. Agora, me permitam, para que não façam desta minha fala esses cortes sempre maliciosos. Eu estou defendendo o crime organizado? Jamais. Eu sou do Rio de Janeiro, Gabi.
Eu cresci no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro. Eu cresci em Bento Ribeiro. É uma dessas áreas dominadas pelo narcotráfico e pela milícia, Chico. Eu não nasci na Zona Sul, Rodrigo. Eu cresci em Bento Ribeiro. Assim, olha, Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes Deodoro. Abre para o mundo. 70% da população fluminense vive hoje em áreas comandadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. É indispensável que o Estado resgate essas pessoas e recupere esses territórios. Mas como é que isso se realiza, Gabi, de fato? Realiza de uma maneira muito mais simples do que este absurdo. Você faz uma mega operação, não em áreas pobres e vulneráveis. Sabe onde é que você faz a mega operação, Gabi? Na Faria Lima, no sistema financeiro. Porque quando nós falamos de crime organizado, de PCC, de Comando Vermelho, nós não estamos falando de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 bilhão de reais que uma boca de fumo talvez movimente. Nós estamos falando de sólidas dezenas de bilhões de reais. Chico, Rodrigo, como é que este dinheiro circula unicamente pela leniência do sistema financeiro? Precisamos combater o crime organizado? Sim. Precisamos resgatar o território para que 70% dos fluminenses tenham dignidade e não vivam sob o jugo do crime organizado ou do narcotráfico ou da milícia? Sim. Como é que isso se faz? Você não sobe o Complexo da Penha, Gabi. Sabe onde é que você vai de verdade? Na Avenida Atlântica e na Avenida Delfim Moreira. É isso que tem que ir, na Avenida Atlântica, na Avenida Delfim Moreira, na Faria Lima, nas instituições financeiras. E não estou me referindo apenas a fintechs e bancos virtuais. Os mais importantes, sólidos e tradicionais bancos do sistema financeiro brasileiro, ou para os bilhões que circulam sem origem definida, ou então são todos mais ingênuos do que eu quando tinha 2 anos de idade. Se as megas operações fossem no sistema financeiro, o Estado recuperaria bilhões e bilhões e bilhões de reais de lavagem de dinheiro e de sonegação de imposto. Agora, isso ninguém quer fazer, não é?